Eliseu adoece e Jeoás vem ter com ele. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. E então disse ao rei de Israel: põe na tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela para o oriente. E abriu. E então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. E então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-as 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. A morte de Eliseu. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu. E se levantou sobre os seus pés. E Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Joacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles e tornou para eles por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir. E não os lançou ainda de sua presença. E morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Adab, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Joacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Adab, que ele tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Amazias mata os matadores de seu pai. No 2º ano de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jeoadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que como seu pai Davi fez, porém conforme tudo o que fizera Joás a seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E sucedeu, pois, que, sendo já o reino confirmado da sua mão, matou os seus servos que tinham morto o rei de seu pai. Porém os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Este feriu a 10.000 edomitas no vale de Sal, e tomou Sela na guerra, e chamou o seu nome Joquiteel, até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos cara a cara. Porém Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo: dá tua filha por mulher e meu filho, mas os animais do campo que estão no Líbano passarão e pisarão o cardo. Na verdade feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa, e por que te entremetereis no mal, para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não ouviu, e subiu a Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se cara a cara, e Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para suas tendas. E Jeoás, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém.
desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e a prata e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, os mais sucessos de Jeoás, o que fez e o seu poder, como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel e Jeroboão. Seu filho reinou em seu lugar, e viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, mais do sucesso de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E tomou e conspiraram contra ele em Jerusalém e fugiu para Laques. Porém enviaram após ele até Laques e o mataram ali. E trouxeram em cima de cavalos e sepultaram em Jerusalém junto a seus pais na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou Azarias, que já era de 16 anos, e fizeram rei em lugar de Amazias seu pai. E este edificou a Elate e a restituiu a Judá depois que o rei dormiu com seus pais. Reinado de Jeroboão II. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, o qual falara pelo ministério do seu servo. E Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era Gat-Efer, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia encerrado, nem desamparado, nem quem ajudasse Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por mão de Jeroboão, filho de Joás. Ora, mais do sucesso de Jeroboão, tudo quanto fez, e seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Ramate, pertencentes a Judá, sendo rei em Israel, porventura não está escrito no livro de crônicas de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Valeu, galera. Até aqui.